Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E antes de quaisquer outras coisas, devo solicitar que vocês sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que este canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Pessoas, estou no Twitter, cujo username é Sinap, que é iPanic ao contrário, e claro, com um 4 no lugar do A. Agora vamos a algumas considerações importantes. Por tratar-se de um vídeo que já foi bloqueado no passado, em casos excepcionais como este, as imagens serão frames das cenas conforme a gente narra, ao invés do vídeo contínuo de fundo, que é o que gera problema como reprodução parcial. Eu espero fortemente que vocês aceitem esse formato, sobretudo para filmes com os quais já tivemos problemas no passado, mas são casos excepcionais e que precisam dessa atenção especial, até porque... muitos de vocês, a grande parte de vocês, não assistem os vídeos em sua duração total. Pois é, eu sei que vocês fazem nesse verão. E então eu concluo que não deve ter tanto problema que assim seja feito. E se tudo der certo, quem sabe, a gente vai adotar esse formato para eventuais próximas vezes que assim for preciso. Agora sim, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Bom, pessoas, o filme rodeia o feriado de maior orgulho para os americanos, que é o Dia da Independência, comemorado em 4 de julho. O Dia da Independência lá não é como aqui, por exemplo, onde as pessoas sequer sabem direito qual dia que é comemorado. Lá é dia de festa, de comemorações, de fogos, tudo em razão do orgulho patriota americano que conquistou a soberania e a independência no século XVIII. Então, estamos em um desses festivais, dessa vez na Carolina do Norte, especificamente no ano de 1997 em Southport, e aqui testemunhamos um desfile de Miss Independência que foi vencido pela belíssima Ellen Shivers. Na realidade, esse desfile era conhecido localmente como concurso de Rainha dos Peixes, pelo fato de Southport ser uma cidade costeira na Carolina do Norte, cuja economia girava quase que estritamente em torno da pesca. Evidentemente, dessa forma, Ellen Shivers ficou radiante ao receber o prêmio de Miss, e essa felicidade foi celebrada pela sua melhor amiga Julie James e o namorado de Julie, Ray Bronson, e apesar de ser comprometida, constantemente era cantada por quer dizer, Max. Então, o grupo formado por Ellen Shivers e seu namorado Barry Cox, junto com Julie James e Ray Bronson, decide sair do festival da celebração patriota para visitar uma praia privativa em Dawson's Beach, que não era tão longe, mas que exigia alguns minutos de carro. A intenção era beber até cair nesse lugar exclusivo, e em como todo bom encontro de jovens em lugares remotos e desertos, em meio a uma belíssima fogueira, os dois casais resolvem compartilhar histórias de lendas urbanas. Numa dessas, aleatória, versava-se que um assassino com um gancho no lugar na mão direita havia fugido do hospício e fazia vítimas pelos vilarejos adjacentes, o que, claro, entrou em descrédito pelo restante do grupo por julgar a história no mínimo fantasiosa e, por conseguinte, jamais foi dada a ela a devida atenção. Bom, então, tarde da noite, terminadas as sessões de lenda urbana, eles decidem voltar para suas casas, mas dado o fato de que beberam e estavam de carro, olha, pessoas, por experiência própria, eu arriscaria dizer que isso não ia dar muito certo. Eu preciso dizer que deu ruim? Preciso, né? Deu ruim, e com Ray Bronson no volante, o carro que levava o grupo acidentalmente atropelou algo ou alguém. Ao pararem na estrada para verificar a vítima da colisão, eles observam o corpo de um homem imóvel e aparentemente morto. Desesperados, mas culpados, o quarteto então discute sobre contar o ocorrido às autoridades, mas recuam por entender que, se isso fosse feito, trataria-se de um homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, porque você se submete a essa condição a partir do momento em que bebe e dirige. Pensando nisso, a decisão que julgaram plausível foi recolher o corpo da estrada, jogarem-no no porta-malas do carro e, em seguida, jogá-lo num cais perto dali para fingir que aquele incidente jamais houvera acontecido. Decisão essa em que Julie James foi a única a não concordar. Bom, mas é disso que vive a democracia, o voto da maioria. Então, que assim seja feito. E percebam, pelo amor de Deus, que... Gente, é sério, instantes antes de jogar o corpo do rapaz ao mar, este, apesar de parecer morto, reage e, em reflexo, puxa a coroa de Miss Independência de Ellen Shivers, sobre a qual o homem leva consigo pro oceano, mas não sem
resistência. Não sem resistência porque Barry Cox, o namorado de Ellen, mergulhou para pegar a bijuteria de volta, mas se apavorou quando no fundo das águas o corpo do rapaz arregala os olhos ao encará-lo, dando a certeza de que estava vivo. Barry voltou à superfície e, em conjunto, todos os 4 envolvidos naquele fatídico dia fizeram um juramento, um pacto. Nunca, sob hipótese de circunstância nenhuma, nenhum deles diria absolutamente nada a absolutamente ninguém sobre o que aconteceu naquela noite de 4 de julho de 1997 e que esse segredo permaneceria com eles até o dia de suas mortes. Então, um ano depois daquela tragédia, agora em 98, Julie já morava em Boston por ocasião da universidade, mas voltaria a Southport para passar as férias na casa da mãe. Lembrando que ela foi a única que se opôs na decisão coletiva de jogarem aquele corpo ao mar, e em virtude disso, era também a única do quarteto que, mesmo passado um ano do incidente, ainda estava mal sobre a situação. Em sua primeira intervenção de volta à Carolina do Norte, ela recebe uma carta misteriosa e sem remetente endereçada a ela própria, com as palavras: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." Ou seja, não bastasse ainda estar atordoada com os eventos do passado, ela ainda recebe esse bilhete ameaçador, o que lhe obriga a reunir de volta o grupo para descobrir se algum deles, de muito mau gosto, foi responsável por aquela brincadeira sem graça, e evidentemente todos negam a autoria. No entanto, Julie pesquisou e descobriu que o nome do cara que atropelara ano passado era David Egan, cujo corpo foi encontrado por pescadores locais somente 3 semanas depois do incidente. Isso, de fato, não adicionava absolutamente nada no sentido de descobrir quem enviou a carta escrito "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." Mas Barry Cox questiona que se há alguém que pudesse fazer aquilo com o quarteto para tirar uma onda, esse alguém só poderia ser Leonard, quer dizer, Max. Ele pensa em Max porque no dia do acidente, alguns minutos após a batida, esse Max passou por aquela estrada de carro onde o grupo, ao conversar com ele, tentava despistar e disfarçar o real motivo de que por lá estavam. E se Max, mesmo direcionado a não perceber, tivesse descoberto o que de fato aconteceu naquela noite e agora, passados um ano, tivesse zoando com o quarteto? Bom, foi o que Barry pensou, e esquentado que era, resolveu pressionar o possível zoeiro, mas Max afirmava desconhecer qualquer carta e qualquer acidente envolvendo eles. E é aqui que, depois de um ano, Julie revê seu ex-namorado Ray Bronson. Agora pescador, ele terminou seu namoro com Julie pouco após o acidente, em virtude da separação de cidade que a menina precisou pelos estudos, ela foi para Boston, enquanto ele ficava na costa em Southport para exercer a função de seu pai, pescador. Porém, senhoras e senhores, naquela mesma noite, um homem com uma roupa característica de pescador, armado com um gancho em uma de suas mãos, visita Max em seu serviço e de forma impiedosa enfia o instrumento na goela do rapaz, fazendo morrer ele e a desconfiança que o rodeava pelo grupo por ele ter sido o único que pudesse ter escrito a cartinha, dado que foi o único a passar por lá na fatídica noite. Então, Barry Cox recebe em seus pertences no vestiário uma foto polaroid do dia do acidente com a descrição "Eu sei", dando a entender que havia outra pessoa a vigiá-los na fatalidade, possível e provavelmente a mesma pessoa que enviou a carta para Julie no mesmo dia mais cedo. Dessa forma, minutos após receber a foto, Barry encontra a mesma figura trajada de pescador que, num confronto direto, tentou atropelar o garoto, mas não o matou, dando ao grupo o tempo necessário para negociar estratagemas para descobrir quem poderia estar por trás de tudo aquilo. Então, o quarteto procura por periódicos na internet na intenção de encontrar alguma notícia relacionada a David Egan, o rapaz atropelado um ano antes. Um dos artigos menciona que no ano retrasado, ou seja, em 96, Susan Willis, ex-mulher de David Egan, morreu afogada presa no carro na Dawson's Beach, a mesma praia onde o acidente de David aconteceu. E o carro onde ela morreu, presa sob a água, naquela noite era guiado por David, seu então marido, que por sua vez saiu ileso. Sabe o que isso significa, pessoas? Nada, mas deu a Julie a ideia de buscar pelos parentes vivos da família de David para encontrar vestígios do que pode ou não ter acontecido e desencadeado aquela série de eventos. No endereço encontrado, no condado de Marybelle, Julie, acompanhada de Ellen Shivers, conhece Melissa Egan, ou Missy Egan, irmã mais velha de David, e que lhes conta sua real ligação com seu falecido irmão. Seu pai já era morto, sua mãe ficou louca desde que o filho morreu, tornando-a totalmente reclusa e solitária nesse condado aleatório. Ela menciona que seu irmão tinha um amigo chamado Billy Blue, provavelmente amigo de infância de David, e que teria sido o único a preocupar-se em lhe dar os pêsames pela morte do irmão.
Então, vamos lá, Billy Blue, tá? Agora pelo menos temos um nome suspeito de quem desconfiar pelas mensagens da carta e na foto, talvez uma espécie de vingança psicológica, mas que já se tornou física e fatal para Max e quase letal para Barry Cox. Assim sendo, coisas estranhas começam a acontecer ao grupo. O corpo morto de Max é encontrado num porta-mala de Julie, o cabelo de Ellen começa a dar sinais de queda depois de dormir com a coroa de Miss, a mesma coroa que Barry recuperou do mar na fatídica noite, sem contar que ele quase já morreu alguns dias atrás. Agora, é Ellen Shivers que recebe uma mensagem, dessa vez escrita com batom em seu espelho dizendo "em breve". Como Julie, Ellen e Barry já testemunharam a parte física do terror que começou o psicológico, apesar de Billy Blue ser o principal suspeito nessa história, Barry Cox agora desconfia de Ray Bronson por ter sido o único até então a não ser incomodado com contratempos físicos, mas este afirma também ter recebido uma mensagem. O quarteto então se reencontra, reúne as informações coletadas e lembram que Melissa citou o tal de Billy Blue, que estudou com David Egan na Universidade de Brunswick, naquele mesmo estado na turma de 92. E Ellen Shivers recorda que sua irmã Elsa Shivers estudou no mesmo lugar e na mesma época. Julie, então, volta a visitar Melissa por mais informações e descobre que David Egan teria se matado pela culpa que carregava consigo com o fato do julgamento popular escrachá-lo como assassino da própria mulher Susan Willis depois de seu carro, guiado por ele, ter afogado em Dawson's Beach. Inclusive, David teria deixado um bilhete antes de morrer, e esse bilhete dizia: "Eu nunca esquecerei o verão passado". Agora vamos lá. Vocês percebem que esse bilhete é praticamente idêntico aos que o grupo vem recebendo? Sem falar na grafia, né, rigorosamente a mesma das outras cartas, então daqui tiramos uma dúvida crucial que muda todo o destino dos fatos. Quem quer que fosse o real autor dessas mensagens, agora sabemos que não foi David Egan. Esse bilhete que David supostamente deixou antes de morrer, ao contrário do que Melissa pensava, não era um bilhete suicida que ele teria escrito antes de partir. David Egan também estava sendo perseguido, ameaçado aos mesmos moldes a que o quarteto agora estava sendo. Mas a pergunta é: por quem? Então calma, você tá me dizendo que o grupo atropelou um cara na estrada, no ano passado aquele, ou seja, em 97, e que só agora, um ano depois, eles recebem ameaças físicas e verbais exatamente do mesmo modo que David Egan sofreu no mesmo ano em que foi morto? Pois é. E sendo assim, senhoras e senhores, é bom abrir os olhos, porque como já dissemos, estamos de novo em 4 de julho e dessa vez em 98 e os preparativos para as festividades locais na Baía de Southport já estavam prontos e o desfile de Miss Independência já rolava com nova participação de Ellen Shivers entre as candidatas. Pois durante o desfile, Barry Cox, seu namorado que estava lá a protegê-la, foi pego de frente mais uma vez pelo homem vestido de pescador, mas que dessa vez sem a sorte de terminar vivo. A seguir, com intervenção policial, Ellen saía escoltada da festa, mas presa na viatura, observava o oficial ser aparvalhado pelo encontro com o algoz, que não teve a menor piedade em fazer da autoridade mais uma de suas vítimas fatais, levando Ellen ao desespero. Ela até consegue fugir da viatura, mas a perseguição inevitavelmente faria o pescador tomar sua atenção para a irmã dela, Elsa, ainda na cidade e terminando o expediente. É bom que se diga que Elsa em nada teria a ver com a suposta vingança aqui executada pelo algoz, exceto por ter estudado com David Egan no college em 92, fato isolado que não justificaria sua morte, mas é o que o pescador talvez pensasse na hora, né? Caiu na rede, é peixe. E, paralelamente a isso, pessoas, Julie pesquisa novamente e descobre que Susan Willis, a mulher de David morta afogada e presa em seu carro em 96, tinha um pai chamado Benjamin Willis, cuja profissão era pescador. Ou seja, senhoras e senhores, e se Benjamin Willis, ainda inconformado com a morte da filha, acreditando que David causou essa morte, tivesse enviado a ele um bilhete no verão de 97, afirmando saber o que aconteceu à sua filha no acidente de 96? E se, após ter recebido aquela carta, David tivesse ficado depressivo ao ponto de desejar se matar até o acidente envolvendo o quarteto e ele aconteceu, tirando o mérito que Benjamin Willis talvez quisesse ter de vingança com as próprias mãos, tornando Julie, Ray, Ellen e Barry parte vital de sua vingança fracassada? E se David Egan de fato não se matou, mas foi morto por Benjamin Willis alguns dias depois de ter recebido a carta? Gente, e se o homem que o grupo atropelou em 97 não fosse David Egan, que já podia estar morto na água há muito tempo, mas e se aquele corpo fosse de Benjamin Willis, cujo qual nós vimos estar vivo ao ser jogado no mar e dessa forma ter voltado por vingança? Observem que tudo isso é elucubração,
tá? E as perguntas naturalmente vão fazendo sentido, mas Benjamin Willis agora entra na lista de principais suspeitos, que já conta, vocês devem lembrar, com Billy Blue. Então, depois de ter matado a Elsa Shivers, uma grande perseguição é realizada, e Ellen precisa correr o máximo que pode para evitar que o pescador a cerque. Mas, inevitavelmente, esse encontro acontece, e a ex-Miss não poderia ter outro destino nas mãos do algoz, senão a sepultura. Sem saída, Julie James vai até o cais procurar a proteção do ex-namorado Ray Bronson, que morava no próprio barco. O grande problema aqui, senhoras e senhores, é que... então, né? É que ao chegar na marina, pelo conforto que o ex poderia lhe ofertar, Julie repara que o barco onde Ray morava chamava-se nada mais, nada menos que Billy Blue. Gente, isso é sério, tá? Na mesma hora, a garota associa que o ex-namorado se intitulou Billy Blue para dar os pêsames a Melissa e Maribel pela morte de David, o que fez Julie se apavorar e correr em disparada por entender que o responsável poderia estar na sua frente. Ray correu atrás dela, claro, e nessa perseguição, um outro pescador local conteve o jovem e ofertou à menina a segurança necessária naquele instante, desde que ela procurasse esse asilo e conforto no barco desse pescador. Por segurança, ela entrou. Só que nesse barco, imagens, fotos, colagens, recortes que reportavam notícias do quarteto formado por Julie, Ellen, Ray e Barry durante o último ano desde o acidente. Julie tentava entender do que aquilo se tratava, mas a realidade dos fatos era uma só e estava estampada. Esse pescador que ofereceu socorro a Julie para não ser alcançada por Ray Bronson tinha nome, e esse nome era Benjamin Willis, o pai de Susan, morta por David. Gente, vocês têm noção da salada que tá acontecendo aqui? Isso significa dizer que Benjamin Willis era o pescador assassino que mantinha seu próprio serviço de vigilância do quarteto inteiro durante aquele um ano, traçando estratégias para cometer o grupo em sua vingança no aniversário de um ano do acidente sobre o qual ele foi vítima. Gente, que isso? Benjamin Willis então solta seu barco do cais e ruma ao alto mar para evitar qualquer tipo de fuga e inevitavelmente confronta Julie física e psicologicamente, enquanto Ray Bronson, ainda na Bahia, solta um pequeno barco para ir de encontro ao de Ben Willis, onde Julie estava em apuros. Tensão, senhoras e senhores, tensão, porque Ray conseguiu entrar no barco de Ben Willis, que aliás chamava-se Sweet Suzy, ou seja, Doce Susan. E agora o algoz assassino terá trabalho em dobro, porque Ray Bronson já estava lá, com quem ele trava um duelo bastante físico até conseguir jogá-lo em alto mar, dando tempo para acabar com Julie. Ray volta ao barco e em contra-ataque desvia a atenção do pescador, focado em Julie, até a mão de Ben Willis, que usava o gancho, ficar presa e ser decepada, arremessando o assassino ao mar. No fim das contas, na independência de 4 de julho de 97, na estrada adjacente a Dawson's Beach, quem o quarteto atropelou realmente não foi David Egan, foi Benjamin Willis. David Egan, muito provavelmente àquela altura, já teria se matado depois da culpa ter lhe consumido pelo fato de ter sido, o responsável pela morte de sua mulher Susan Willis, sentimento catalisado por ter recebido um bilhete em sua própria casa em Maribel e que não o fez ver outro sentido senão pular de um precipício até ter seu corpo encontrado no mar da mesma praia do acidente em Southport. Sobre o barco Billy Blue, Ray Bronson explicou a Julie que se sentiu muito culpado depois do acidente, afinal era ele quem estava ao volante, e 3 dias depois da tragédia, quando encontraram o corpo de David Egan na mesma praia, ele pensou que essa teria sido sua vítima, e procurou sua parente mais próxima pelas condolências, e para não dar seu próprio nome, usou o nome de seu barco. Só agora ele sabe que não foi David o atropelado em 4 de julho de 97, foi um homem inconformado pela morte da filha em 96, e que por nós será conhecido como Pescador. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, ou originalmente I Know What You Did Last Summer, é o primeiro filme americano da franquia de terror slasher O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ou What You Did Last Summer, tendo essa primeira parte sido lançada em 97, produzida pela Mandalay Entertainment, distribuída pela Sony através da Columbia Pictures e com selo R de classificação indicativa. Baseado no romance homônimo de 73, o longa também coleciona inspirações claras no canadense Prom Night, de 1980, e o americano The House on Sorority Row, de 82, referências óbvias no slasher oitentista. Ao IMDb, a produção atinge a média de 5.8, ou seja, nota azul, e uma aprovação média de 40% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica ao longa não passou batido e, apesar de alguns elogios pontuais, inevitavelmente dá ao longa ao ar de cópia barata de seu predecessor, um ano mais velho, que é Pânico,
de 96, que traria de volta o slasher pro terror de forma adolescente, e essa peste de cópia se estendeu até pros tribunais quando, no lançamento do trailer original de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, lá dizia que era o mesmo diretor de Pânico. Pânico este que havia estourado no ano anterior com 175 milhões de dólares em arrecadação. Só que essa afirmativa era falsa e a Miramax judicializou a propaganda enganosa e ganhou, e esse trailer então foi removido pela Columbia desde então. Só a título de curiosidade, tá? Todos sabem quem é o diretor de Pânico, e a gente sabe que não é Kevin Williamson nem Gil Gillespie. De todo modo, Verão Passado conseguiu arrecadar 126 milhões em bilheteria, tendo sido custados apenas 17 para ter sido feito, e tamanho sucesso lhe renderia uma sequência em 98, de nome Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e um controverso spin-off em 2006 chamado Eu Sempre Vou Saber O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que foi idealizado para ser lançado em 2000, até então com parte do elenco original. Só que foi terminado em 2006 e esse delay deu ao longo o status de spin-off e que falhou miseravelmente no que propôs, tanto em receita, pois foi lançado direto em DVD, quanto em aprovação, com miseráveis 3.4 de média no IMDb. Mesmo assim, o sucesso dessa primeira parte levou a Sony, em parceria com estúdios Amazon, à criação de uma série de mesmo nome, ou seja, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, mas que talvez não fosse tão bem recebida pela crítica pelo teor adolescente e que cuja nota no IMDb não passa os 5.4 de média, talvez levando os estúdios a repensarem sua sequência. Por mim, eu gosto da série, tá? Mas como hoje o assunto é o filme, então vamos lá. Particularmente, eu vejo em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado um slasher verdadeiramente adolescente, mas que de certa forma não foge às regras do slasher dos anos 70. Todos os slashers de lá pra cá foram adolescentes, pelo menos a maioria deles. E em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tanto em Pânico quanto nas sequências subsequentes, não foi diferente, então não tenho que falar sobre isso. E então, dessa forma, eu vou diametralmente contra a crítica e delego ao longa um status de filme revolucionário no slasher, apesar de ser, descaradamente, uma cópia de Pânico. Comigo, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado tem nota 8. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.